Então, gente, boa noite para todo mundo. Hoje é o nosso segundo Papos Formativos. A gente vai estar hoje aqui com o Júlio Queiroga, meu amigo, formado na Unirio, ex-Ave Rio, fundador da Escola de Música de Itaguaí, dirigente de coral, dono da porra toda, resumindo, né? Semana passada nós estivemos com o Alexandre Damasceno aqui, também que era um grande nome do teatro da literatura. Estamos com o Júlio hoje. Semana que vem, Dani Greco, e na outra, Manuel Ribeiro e André Alves, assim. Qual é o intuito do nosso papo? O Papo Formativo é uma iniciativa aqui desse Instagram, convidando grandes artistas, na minha opinião, pelo menos, pessoas que podem contribuir com a cultura, e a gente quer conversar um pouco sobre as estratégias de se formar em arte, sejam acadêmicas ou não acadêmicas. Então, assim, Júlio, a gente já se conhece de bastante tempo, né? Eu te conheço desde que eu sou... Estava deixando de ser adolescente para virar um jovem, né? E agora já estou nessa coisa de ser um jovem senhor. E a primeira pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas aqui nesse Papo Formativos é quando você teve vontade de ser artista e como é que você pensou a sua formação nesse momento? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui com você. Muito bom sempre a gente conversar. E também agradecer às pessoas que estão nos assistindo. Se porventura você for gravar esse papo depois, as pessoas que venham nos assistir depois também, né, que aproveitem ao máximo possível essa nossa conversa, né, que seja produtiva. Olha, Eduardo, quando eu era criança, pequenininho, lá em Barbacena, não foi em Barbacena, mas foi em Natal, Rio Grande do Norte. Eu morei em Natal. Meu pai era de Natal, meu falecido pai era de Natal. E nós morávamos lá quando eu tinha 2 até os 7 anos. Foram 5 anos que nós moramos lá em Natal. Meu pai tinha um violão. E ele tocava de ouvido. Meu pai almoçava, ele vinha para casa na hora do almoço, era taxista. E aí... depois do almoço, ele pegava o violão, pegava um palito de fósforo, que era a palheta dele, botava na boca. Estava mastigando aquele palito de fósforo, mastigando, mastigando. Depois de um tempo, ele quebrava o palito e usava o palito para tocar violão. Ele fazia solos assim, fantásticos de shot, de baião. Eu me recordo assim como se fosse hoje ele tocando Shot das Meninas, do Luiz Gonzaga. Mandacaru, quando fulora na seca, a chuva chega no sertão, toda menina quando enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Então... Mas é uma festa junina, hein? Aquele clima assim, caseiro, dele estar tocando violão naquele momento era muito atrativo para mim. Porque, veja só, meu pai era uma pessoa muito sisuda, né? Não teve estudo, era meio tímido, retraído. Uma pessoa que não costumava conversar, brincar, sorrir. E era daquele jeitão dele, todo sério, né? Parrudo. Mas só que quando ele pegava no violão, ele sorria, ele contava piada, ele mudava, era aquela pessoa dos sonhos que eu tinha, né? Puxa, meu pai agora está feliz porque ele está com o violão na mão. E eu ia para a sala, quando eu escutava o violão, sentava assim, na frente dele, no chão, a 1 metro mais ou menos de distância, e ficava só admirando, olhando aquelas cordas vibrando, ele tocando. O cheiro do violão, da madeira, como eu estava a 1 metro dele, aquilo vinha para mim como se fosse um convite. A gente sempre associa, né, Eduardo, os cheiros, o aroma das coisas, os sabores, com os momentos da nossa vida, né? Eu associei o cheiro do violão, da madeira do violão, que naquele tempo eram violões feitos de boa madeira, né? Violão cheiroso, um cheiro de madeira de floresta, né? E aquilo tudo me encantava, aquele clima todo me encantava. Então, assim, foi a partir desse momento que eu tive vontade de ser artista, né? Então, dali, eu recortava guitarras de papelão, usava o cabo de vassoura como microfone, brincava de ser artista, né?
eu tinha personagens fictícios e tudo mais. Eu criei um personagem na minha infância chamado Rubras. Rubras seria um gigante, que seria eu mesmo, né? Aham. E eu seria as formigas, o tamanho das formigas. E como o Rubras passasse das nuvens andando, fosse muito grande, um gigante muito alto, mas fosse um herói, né? Fosse do bem. Aham. Então, eu criei uma música para o Rubras e inventava palavras, mal sabia falar direito, trocava as palavras, mas enfim, aquele ali era o meu mundo musical, né, que eu associei àquela coisa da experiência com o meu pai, a presença dele, aquele cara que virou um comediante, porque ele falava, contava piadas do Boccaccio, olha que coisa, do ovo e tal. Lembra E de alguma? tô lembrando da do ovo aqui. A conta? Pode? O rei, o rei foi selecionar os maridos, né, para a filha dele. Quer dizer, quem vencesse a seleção seria nobre, né? Aham. E o Boccaccio, muito feio, coitado, pensou, eu vou lá e vou tentar, né? Aí os amigos falavam, Boccaccio, não vá, que senão você pode morrer. Se você errar o desafio, o rei corta a sua cabeça. E aí o Boccaccio falou, mas eu tenho que ir, eu tenho que tentar. Né? Não sou nada nessa vida, de repente eu consigo ganhar. E aí foram lá os candidatos, à medida que eram perguntados, né, eram arguídos sobre alguma coisa, erravam, morriam, erravam, morriam, erravam, morriam. E todo mundo apreensivo, agora chegou a vez de Boccaccio. Boccaccio entrou e o rei perguntou a ele, Boccaccio, qual é a coisa mais gostosa do mundo? Na mesma hora, Boccaccio respondeu, ovo. Aí o rei olhou para ele, falou, mande Boccaccio esperar um pouco, porque eu quero fazer a pergunta conclusiva. Boccaccio foi embora, passou um dia, passou uma semana, passou um mês, o rei mandou chamar Boccaccio. Quando Boccaccio entrou no Palácio Real, o rei perguntou, Boccaccio, com quê? Boccaccio respondeu, com sal. Pronto, casou com a filha do rei, olha aí. Eu nunca esqueço dessa história que meu pai contava para mim. E assim, foi nesse clima, né, bem lúdico, que quem diria, né, que eu teria um clima lúdico com ele, mas tive, foi que eu comecei a ter essas coisas assim, essas vontades, esses sonhos loucos de querer ser um artista, né, um dia. Cara, que bonito mesmo. E assim, eu já te conheço há muito tempo, e por incrível que pareça, é a primeira vez que eu ouço isso, sabia? Eu tô assim, né? Que mais o Júlio vai revelar hoje, assim, né? Teremos revelações picantes? Mas achei muito Rapaz, bonito, Júlio. Fala, eu porque conto assim. essa história, eu conto essa história assim, resumida na escola, para a galera, né, para os meus alunos, principalmente no curso normal, porque assim, eu acho que a história é meio longa, né, para a gente contar na sala de aula, mas enfim, eu falo dessa experiência que eu tive com o meu pai, né, de ver o meu pai tocar violão, mas essa piada do Boccaccio foi a primeira vez que eu contei assim, em público. Eu achei muito bonito porque, assim, você misturou. Eu não sabia que seu lugar de ter vontade artística vem daí, né? E é uma memória muito bonita, porque você é uma memória que tem afeto, tem essa relação familiar, tem cheiro, né? Eu lembro uma vez que eu escrevi um texto, eu colocava uma tangerina no texto, rolou um elogio, porque eu entrava com o cinema, normalmente na literatura os cheiros são muito cheiros assim, o gás da cozinha, não sei o quê, sempre são cheiros muito marcados por negativo. E é tão bom ouvir uma memória associativa a um cheiro da música, né? As coisas sinestésicas com a madeira e tal, muito bonito mesmo, assim. Então, foi essa primeira vontade sua, essa relação paterna e tal. E como é que você desenvolveu isso, assim? Né? Porque como é que você transformou esse desejo em uma ação concreta de mundo para você começar porque assim, tocar o violão de papel é uma coisa. Tocar um violão como você toca é outra coisa, né? Como é que você conseguiu transformar isso, esse desejo, em uma ação, em uma habilidade, uma técnica? Na verdade, esse clima de ser acompanhado pelo meu pai até um certo ponto continuou.
Por exemplo, eu não podia tocar o violão dele. Você sabe que criança não é bem-vinda, na maioria das vezes, a tocar violão. Porque criança nova arrebenta a corda, criança nova derruba o violão é um instrumento caro, é um instrumento que tem um valor sentimental muito grande para o músico, né? Eu aqui, por exemplo, o Davi já não pega meu violão. Ele vê o violão aqui, mas ele não pega. Ele sabe que é um instrumento que eu trabalho com ele e ele é delicado, né? Agora, de vez em quando eu estou tocando, ele é convidado a pegar, e ele pega e tal, e faz, mas voluntariamente não. Então, por isso que eu fazia de papel, a guitarra, fazia as coisas. Bom, o tempo passou, uns 12 anos mais ou menos, eu entrei para a Igreja Batista, quando eu já estava em Itaguaí, quando eu morava já aqui no Rio de Janeiro. E foi lá que eu tive a grande oportunidade de iniciar o meu aprendizado de música. Eu entrei para o coro jovem, inclusive tem aí em Itaguaí uma cantora gospel. Ela anda meio sumida, mas eu acho que você deve lembrar dela, é Sulamita Lessa, o nome dela. Foi famosa, foi famosa. Foi famosa. Nos anos 80 eu participei do momento que ela foi famosa, que ela lançou os trabalhos dela, foi para a rádio Melodia. Melodia, 90, início de 2000 ela tocava ainda, Sulamita. Anos 80, foram nos anos 80. E assim, ela foi minha regente do coral, desse coro jovem, e ali eu comecei a cantar, eu descobri que era tenor, né, aquela coisa toda, já com 12 anos a voz mudando ainda, mas já tinha colocação ali. E foi a Kátia Buí, que era pianista. Kátia Buí é professora de canto aí em Itaguaí, na escola de música. Fiquei muito amigo da Kátia Buí, e ela me falou, uma vez eu fui brincar no piano, né? Ela falou assim, Júlio, mas você tem jeito para coisa, por que você não estuda música, né? E foi aí que eu comecei a querer tocar de novo, né? De verdade, né? A pegar um instrumento para tocar. Comecei a pegar violão emprestado com a galera na igreja, levava para casa o violão, passava um dia comigo, 2, 3, depois eu devolvia, e nisso eu ia aprendendo por minha conta, com revistas, né? Alguém me dava uma cópia de um corinho, que era música, essas cantigas da igreja, né? Eu tirando de ouvido, sempre usando muito o ouvido. Caçava a nota, caçava os acordes também, quando era para solar eu caçava a nota, quando era para acompanhar eu olhava em alguns manuais que eu consegui, emprestados também, né? E eu depois fiz cópia daquilo, comecei a montar meu material. Meu tempo, Eduardo, era muito difícil ter material didático. Não é igual agora, que você quer alguma coisa, você vai na internet, você digita aqui uma busca e você encontra uma tonelada de coisas. Você acha um audiovisual no YouTube ensinando o que fazer. Meu tempo disso, cara. A gente tinha que ir de ouvido e com um material didático que a gente tinha disponível. Era o que a gente tinha ao nosso alcance, né? E foi aí que eu comecei, Eduardo. Agora, quando eu fiz 14 anos, aconteceu uma coisa fantástica. Eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego formal, e foi no Banco do Brasil. Eu fui funcionário do Banco do Brasil, sabia? Eu trabalhei 4 anos no Banco do Brasil, foi uma escola na minha vida. Eu fui office boy, né? Era menor auxiliar de serviços gerais. Fazia uma série de trabalhos lá, burocráticos, servindo, né, a todos os setores. Mas quando eu fui receber meu salário, com 14 anos, era um salário mínimo e meio. Você vê, hoje seria 1.500, mais ou menos R$ 1.500, né? Aí tinha plano de saúde, tinha acesso a ABB, aquele clube atlético, né, que tinha piscina e tal. Olha, meu primeiro salário, metade eu dei para minha mãe. E a outra metade eu fui realizar meu sonho. Comprar minha primeira bicicleta, que eu nunca tinha tido uma bicicleta na minha vida. Meu sonho de infância era ter uma bicicleta, né? Aí no segundo mês, o que eu fiz? Comprei o meu violão. Andou de bicicleta? Oi? Andou de bicicleta? Usou? Muito. Eu andava de bicicleta desde criança. Meu primo tinha uma bicicleta e eu nunca tive uma bicicleta quando eu era criança. Fiquei até os 14 anos para realizar o meu sonho de infância, que era comprar uma bicicleta. Eu mesmo comprei a minha bicicleta, era Brigitte, o nome dela, eu batizava as minhas coisas, sabe? Falou uma relação
ativa, né? Brigitte Bardot, sabe a Brigitte Bardot? Ah, sim. Mulherão, né, cara? A minha bike, ela era branca, com Ah, raio, a raiação era cromada, eu botei raiação cromada, sabe? sim. Brilhava no escuro. Era uma sensação, irmão. Eu com 14 anos, Maravilhoso, maravilhoso, assim. na bike, e o meu violão era cruzadinho, porque foi no tempo Uhum. do Cruzado Novo. A nossa moeda, Cruzado Novo. Aí tinha um negócio do Primo Cruzado na TV, que passava um seriado Primo Cruzado. Aham. Aí eu apelidei meu violão de Cruzadinho. Então, assim, foi daí que eu comecei a tocar violão, Eduardo. Comecei a dedilhar, comecei a estudar melhor os acordes, melhor e apreciar mais a música, sabe? Eu perguntei da bicicleta, que eu já tive um amigo que teve uma história muito parecida, que ele falou assim, não, o meu primeiro salário eu comprei um patins. Eu perguntei se eu usou, e a pessoa nunca usei, assim, não tive coragem. Quer dizer, a pessoa disse, usei um dia e caí e nunca mais usei. Mas no seu caso, eu fico muito feliz que as duas coisas foram muito bem aproveitadas, tanto a bicicleta, né, como também o violão. E desse momento, você comprar esse seu violão cruzadinho, até você entrar na Unirio, E né? demorou muito. Aí eu queria perguntar isso e aproveitar também e fazer a seguinte coisa. Foi para você, morador de Itaguaí, você morava em Itaguaí quando você cursou Unirio, né? Cursar Unirio. Quais eram as coisas boas e as coisas ruins? Que tipo de enfrentamento tem que ter para ter esse tipo de formação? Rapaz, eu tinha que ter mais uns 10 papos desse aqui para conseguir contar essa história toda até chegar lá na Unirio. Mas eu vou tentar resumir, né, que ninguém é de ferro, o pessoal não tem paciência de escutar essas coisas. Mas assim, Eduardo, eu fiz uma escola também. Assim como eu tive uma escola a nível de vida no Banco do Brasil, trabalhando lá até os 18 anos, participar da igreja naquele momento, até os meus 18 anos, com o meu próprio instrumento e tendo dinheiro, né, do meu trabalho, foi fantástico. Olha, eu comprei um contrabaixo daquele preto e branco Magnus, daquele que tem a escala de osso, sabe, de marfim, um som estratosônico maravilhoso, os captadores do contrabaixo. Ninguém tinha um baixo daquele, rapaz. Ó, na minha casa, Ah, somos 5, né? 3 ah, irmãos e eu e meu irmão. Meu pai era motorista, ah, a minha mãe dona de casa. Então, sim. sempre foi uma família humilde. Nós Não, e com você nunca tivemos... trabalhando também, né? Hã? E com você trabalhando também, né? Aí, a partir dos Depois, 14 né? anos. Mas eu falo assim, que nossa origem é humilde, nós nunca tivemos nada. Né? Eu, por exemplo, te falo, só com 14 anos eu tive minha primeira bicicleta e o meu primeiro violão. Nunca a minha família pôde me dar isso. Né? Era muita gente, ninguém podia me bancar com nada. Né? Eu só fui ter meu quarto lá pelos 13 anos, quando meu irmão se mudou. Porque era muita gente dentro de casa, eu dormia na sala. Né? É. Enfim, mas essa história da igreja foi muito bacana, porque ali eu fiz parte de conjuntos musicais, além do coro jovem, nós montamos o conjunto Reviver, depois foi o grupo Inspiração, que se transformou em Inspiração, a gente tinha pelo menos umas 7 ou 8 pessoas no grupo, eram back vocais, o meu amigo Luciano Almeida, que toca piano, um cara CDF, rapaz, professor de física hoje, pra você ver, é CDF, né? E ele que elaborava os arranjos, ele estava sempre 2000 anos-luz na minha frente. Quando ele tirava alguma coisa nova, eu ficava assim, como é que você fez isso? E ele me dizia, e eu ficava naquela disputa boa, né, de querer aprender. Ah, isso aqui é um dó com nona. Porra, bicho, eu aprendi o dó agora, o cara já me chega Com com dó. nona? Ah, como é que você achou a nona? Não, a nona você conta da oitava em diante, ó. Dó, ré, né? Ré, no caso, o dó é a oitava, o ré é a nona. Adiciona aí, como é que fica bonito o som? Pam, caramba, é uma dissonante. Ah, são os acordes dissonantes. Eu comecei a estudar dissonância naquela época, pelos 14, 15 anos, e quando eu já estava aí com 16, começaram a me pedir para dar aula de violão na igreja. As pessoas diziam assim, Júlio,
Me dá aula de violão? Pai, mas eu não sei nada, eu estou aprendendo. Ah, pai, mas com isso aí que você sabe, homem, eu já estou feito com 10% do que você sabe, uma fatiazinha tá bom demais. E eu me lembro que a gente organizou lá uma escola de música dentro da igreja, com vários cursos, e eu dei aula de violão. Eu tive uma classe lá com 20 e poucos alunos, né? E foi lá que eu comecei a dar aula para a mãe da minha filha. A mãe da minha filha foi minha aluna. Ah. Ela também foi normalista e foi minha aluna. Então, assim, tive muita gente ali naquele momento e tive muita oportunidade de aprender música, porque para ensinar a gente tem que aprender, tem que levar a sério, né? Então eu fui pesquisar, eu fui procurar, eu fui buscar, e o laboratório era ali todo domingo, era participando do grupo de louvor, era estudando a questão da voz, até a que nota eu alcançava abaixo e acima, e assim por diante, a galera do grupo inteiro, quem alcançava, quem não alcançava, era a afinação do instrumento, era a escala, era o encadeamento harmônico, não é? Para a gente tocar as músicas dentro daquele tom e tudo mais. Então foi desse jeito. E assim eu fui caminhando até meus 18 anos. Aí aconteceu uma coisa muito ruim e ao mesmo tempo me deu uma grande autonomia, que foi a morte do meu pai. Meu pai, quando eu fiz 18 anos, ele morreu no outro dia. Eu fiz 18 anos num dia, ele morreu no outro. Quando eu fiz 18 anos, teve uma festa para mim lá em casa. Eu nunca tinha tido uma festa daquela, muito bacana, meus amigos todos ali, a galera da música, né? O pastor da igreja foi lá, fez uma mensagem bonita. Quem é que estava lá sentado assistindo tudo? Meu pai. Então meu pai, depois que terminou, ele levantou o dedo e falou assim, eu quero falar uma coisinha. E aí eu pensei, caramba, meu pai nunca foi de falar nada, vai falar bobagem. Que nada, ele pediu a palavra, ele me fez altos elogios, que eu era um filho fantástico, que tinha, inclusive, levado ele lá para a igreja também, para participar de tudo aquilo, que ele estava gostando muito. E olha, no dia seguinte, ele foi assaltado, roubaram o táxi dele, coitado, e assassinaram ele. Nossa. Então eu passei um período muito difícil na minha vida quando eu perdi meu pai. Eu fiquei uns 2 anos assim, completamente alucinado, sabe? Sem razão, eu não conseguia pensar em nada, no que eu queria. E aí eu ficava pensando, eu tenho que honrar a minha família no sentido de estudar. Então eu preciso ser médico, porque o médico ele é uma pessoa que tem muito prestígio, né? Então eu vou estudar, vou ser médico, que aí eu vou tirar uma onda nisso, né? Vou passar a borracha nessa situação ruim e vão se orgulhar de mim e vão dizer que meu pai criou um filho que realmente honrou a família. E comecei a estudar igual um louco, Eduardo. Eu fiquei 4 anos tentando vestibular para medicina. Olha, que loucura, meu irmão. Que loucura que eu passei perrengue tentando. Tentei muito passar para as faculdades federais no Rio de Janeiro. E estudando em Itaguaí, eu vim aqui para Campo Grande, agora eu moro em Campo Grande. Eu estudava na rede MV1, eu pegava o dinheiro que eu ganhava com aula de violão, porque com 18 anos eu parei de trabalhar no banco. Só conseguia dinheiro com aula de violão. Comecei a dar aula de violão e fui funcionário do Colégio Luiz de Murat também, trabalhei na secretaria a convite da Dona Yolanda, falecida Dona Yolanda. Então, eu fiquei 2 anos fazendo pré-vestibular na rede MV1 para conseguir vaga para medicina. Tentei, até que chegou no 4º ano, a galera da igreja, o pessoal, os meus amigos, algumas pessoas importantes para mim me disseram assim, Júlio, por que você não faz música? Por que você não tenta fazer a faculdade de música, o vestibular para música? Se você é músico, olha, eu tenho certeza que todo mundo vai aprovar, inclusive a sua família. E aí foi quando eu fiz o vestibular para a Unirio, fiz para bacharelado em violão, hein? Que eu não conhecia a licenciatura. E me transferiram para aquele ano, parece que tinha como fazer isso, e eu fui alocado na licenciatura. Por conta até da minha história, né, que eu contei lá no vestibular.
E foi assim que eu cheguei lá, cara. Mas olha, foi muito difícil eu chegar lá. E quando eu cheguei, até a hora que eu saí, eu estudei 6 anos na Unirio, praticamente 6 anos para me graduar. Porque a distância era longa, porque eu tinha que bancar a minha vida, né, trabalhando, dando aulas de violão, para eu conseguir também me formar. Eu espero que eu tenha conseguido fazer uma síntese. Eu fiz uma relâmpago, do jeito menos pior que eu pude. Não, foi maravilhoso. A Dani Greco até comentou aqui que história maravilhosa, né? Como quem trabalha com arte e educação, às vezes, muita gente tem histórias similares, assim, né? É muito boa, assim, muito impactante de ouvir isso, assim, né? Muito importante, assim. Muito grato em ouvir isso de você aqui hoje. Esse lance de estudar na Unirip é uma coisa que eu estou comentando da Damasceno, porque se a gente que mora em Itaguaí ou outro bairro periférico, a gente tem a distância geográfica e as outras distâncias também, né? A nossa distância não é só geográfica, tem outras questões aí também. Agora, pensando a sua formação, de que forma isso interfere também num outro projeto que você vai criar, que eu acho fundamental para a história de Itaguaí, que é você ser um dos criadores, né, ou um dos formuladores da escola de música na época Itinga, né, hoje Chiquinha Gonzaga, assim. De que forma você pensa a sua vivência, a sua formação na construção disso, assim? Eduardo, eu acho que a gente tem que ser fiel à nossa vocação. Eu acho que a gente tem que ser despretensioso. Eu acho que um dos grandes vícios da humanidade hoje é ser pretensiosa demais. As pessoas vão muito direto ao ponto, sabe? E elas querem porque querem as coisas da maneira delas, no tempo delas. Ora, comigo aconteceu tudo ao acaso, porque eu não estava estudando na faculdade para ir trabalhar em Itaguaí, em primeiro lugar. A gente que é de Itaguaí, a gente sempre sonha que a gente um dia vai embora, que a gente vai fazer uma carreira internacional. A gente sempre sonha grande, né? Eu acho super legal a gente sonhar grande. Mas, enquanto eu estava na faculdade, teve um projeto, de muitos os projetos que a minha cabeça não para de pipocar. Qual era o meu projeto? Era fazer música no calçadão. Eu queria fazer música no calçadão. E eu queria fazer uma música no calçadão, não é igual MPB, violão e voz. Eu queria fazer em Itaguaí uma música instrumental, violões tocando, pá, só instrumental, a gente tocando ali. Sabe aquela galera que é eu acho que é da Bolívia, os bolivianos que tocam aquelas flautas de pan? Sim, sim, boliviano, peruano. É. Peruano, era mais ou menos assim. Eu pensava assim, vamos montar o som na praça, os lojistas vão pagar a gente, vão bancar com uma fatiazinha de colaboração, a gente vai perguntar aos lojistas e tal, e beleza, a gente vai ganhar dinheiro trabalhando ali. Pelo menos vai ter um ganha-pão, né? Não era todo dia, a gente ia fazer uma escala, à medida que eu tivesse a folga da semana, que eu sempre tinha uma folga da semana, eu ia trabalhar e outros colegas também iam trabalhar. E, rapaz, eu estava feliz da vida com aquele projeto. Aí alguém me falou, olha, antes você tem que ir na Secretaria de Cultura, porque se você não for lá, a prefeitura não vai autorizar a gente a fazer esse projeto aqui no calçadão. Tá bom, eu vou lá falar com a diretora de cultura. E quando chegou lá, eu encontrei a Ana Paola Cicarino. Ora, a Ana Paola Cicarino é dona da Academia de Paola, que fica no calçadão aí. É da família Cicarino, muito conhecida. E ela era professora de educação física na escola, no Colégio Campo Grande, aqui em Campo Grande, aonde eu já dava aula de violão. Eu conhecia a Ana Paola assim, muito indiretamente, eu nunca tinha me aproximado dela, mas ela sabia quem eu era, sabia do meu trabalho. Eu trabalhei 6 anos no Colégio Campo Grande, dando aulas de violão, de técnica vocal. Muita gente aprendeu música ali, né? Olha a Lucia, e a Lucia está online. A Lucia é desse tempo. Grande Lucia, Rosane, tudo bom? Os sonhos não devem morrer nunca, né? Comentário dela aí. O que aconteceu, Eduardo? Naquele momento, ela veio cheia de segundas intenções. Né? Ela falou assim, não, senhor, eu tenho outra proposta para você. Você vai trabalhar aqui na cultura com a gente. Ora, o que tinha acontecido naquele momento? O José Sagário Filho
que foi prefeito em Itaguaí, ele tinha sido eleito também de forma, não vou dizer despretensiosa, mas sem aqueles vínculos de gancho político. Parece que foi uma virada que deu. O concorrente dele perdeu a eleição por míseros votos e ele ganhou, ele venceu ali sem ficar de rabo preso com ninguém. Quer dizer, não tinha esse negócio de um monte de gente para indicar, para fazer as coisas. Era uma galera pura e boa que estava ali naquele momento, né, na gestão. E aí a Cicarino me viu e falou: olha, você vai trabalhar aqui, porque você está fazendo faculdade de música. Qual é o itaguaiense agora, na sua idade, está fazendo faculdade de música, rapaz? Nós precisamos de você aqui para você servir o seu município. Você vai formar um coral municipal, vai trabalhar aqui. Nós vamos reformar, vamos fazer o teatro municipal, vamos fazer muitos projetos, a gente quer você aqui. Aí eu falei: ó, dona Cicarina, eu não tenho tempo para isso, eu estou fazendo faculdade ainda. Eu vou 3 vezes por semana para a Unirio e dou aula as outras 3 vezes por semana. O que você quer que eu faça? Que milagres quer que eu faça? Eu era casado já, né? Primeiro casamento, eu tenho que sustentar minha casa. O que eu faço, né? Ela falou: não, mas você vai trabalhar em horários de forma estratégica, pode deixar, a gente vai te aproveitar aqui da melhor maneira. Olha, ela fez uns encaixes de horário, me colocava para trabalhar à noite, fim de semana eu regi o coral, eu comecei a organizar o coral municipal e funcionou. Eu sei que, assim, 3 meses depois, eu já estava com o coral formado, com alunos da rede pública, pessoas da comunidade, né? E a gente começou a fazer a pesquisa do hino de Itaguaí, que também era uma encomenda que eu tive lá, eu recebi, né? E aí, nesse entremeio todo, a gente começou a se mobilizar, levar o coral para a Expo, para cantar na Expo, na lona cultural, e levava o coral para as inaugurações das coisas, para os passeios culturais. Então, o pessoal começou a ver: nossa, Itaguaí agora tem um coral, que coral bonito, ele canta realmente com vozes, é muito legal e tal, né? E aí começaram a me chamar de maestro Júlio Queiroga, maestro daqui, maestro nada, eu estava ainda na faculdade. Mas é maestro. Não. E aí, claro que eu aprendi a fazer arranjo na faculdade, a gente tem que aprender, obrigado, né? Tem curso de arranjo, mas, enfim, eu consegui chegar aí desse jeito. E quando eu já estava na prefeitura, começou a surgir uma série de, assim, os projetos vieram também por parte da Secretaria de Cultura, né, da subsecretaria. Então, teve a escola de música, e eu também assessorei, né, no tempo, o Adriano Souza, que também trabalhou no meu projeto de aulas de música nas escolas. Ele também trabalhava com o Sagário lá, ele foi convidado, foi nomeado, e a gente trabalhou em equipe. Então, eu ajudei, assessorei, ajudei a organizar a escola de música, né? Primeiro professor de violão, trabalhei ali durante 5 anos, se não me engano. Fiz muita coisa, Eduardo. Fiz um projeto Curumins, trabalhei com as creches lá da cidade. Foi fantástico. Eu, assim, vou te falar, cada experiência dessas na minha vida, eu aprendo mais do que ensino. Quem é professor, a gente sabe disso, né? Sempre que a gente está ensinando tem essa dupla troca, né? Você nunca só ensina, né? Você também está sempre num processo de aprendizado, né? A Lucy e a Carol, beijo, Carol, comentaram que estão te conhecendo hoje melhor até, assim, que eu acho muito legal. Quem está assistindo aqui hoje, né, ou vai assistir no futuro, por favor, ou adicionem aqui o @EduardoTefé, se você não for meu amigo, ou adicionem o Júlio Queiroga, @Júlio Queiroga, né, que tem muita coisa legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta especulativa. Hoje, se a gente pensar, vamos pensar em 2 âmbitos temporais. Nos próximos períodos de 1 ano e pouco. Dinheiro não tenho não, tá? Vamos pensar em 2 coisas. Primeira delas nos próximos 2 anos, depois de mais que 2 anos. Se a gente fosse pensar uma política pública de artes para a cidade em geral, pode ser Itaguaí, mas pode ser qualquer outra. Porque você falou que queria tocar no espaço público, no calçadão, e você acabou indo para uma outra direção, que é a estratégia formativa. Né? Mas se a gente pensasse, tanto nos 2 anos, como do que mais que 2 anos, o que é importante na política pública de cultura da gente fomentar alguma coisa assim, ou tanto para a gente se formar enquanto artista, como para a gente produzir arte?
que você imagina nesses dois cenários? Até 2 anos, que a gente vai estar ainda nesse reflexo do mundo pandêmico e tal, e mais do que 2 anos que eu espero que a gente tenha dissolvido um pouco desse mundo pandêmico. Rapaz, você sabe que eu trabalhei na gestão pública municipal novamente, né, em Itaguaí, depois que o Wesley veio a ser prefeito. Eu não sei se você sabe, mas o Wesley e eu fomos colegas do tempo do Banco do Brasil, quando eu fui office boy. Então, eu e o Wesley temos uma história assim, de amizade desde muito tempo, desde de pequenininhos. E quando ele tomou posse, eu estava passando de carro na rua, olha aí a gente ser despretensioso, né? Eu estava lá indo para a escola, dar aula, lá em Santa Cruz, Prefeitura do Rio, e eu sempre coloco divulgação no meu carro, né? De algum projeto meu e tal, meu nome estava lá, meu telefone no vidro traseiro do carro, e passou aquele carrão do meu lado, um carro preto, buzinando. Aí eu olhei para o lado, ele abriu a janela e falou assim, eu vou te ligar, hein? Você vai trabalhar lá em Itaguaí, hein? Aí eu falei, sai fora, rapaz. Ele fechou o vidro e foi embora. Depois ele me ligou mesmo. Ô, Júlio, você não vai vir, não? Aí eu fui lá conversar com ele e tal, e a gente começou aquele trabalho lá na cultura, conforme a ideia da gente, né? Eu gostei, em parte, de fazer muitas coisas e lamentei, em outra parte, de não fazer diversas outras coisas que eu gostaria de ter feito. Mas foi o que deu para fazer, foi o que tivemos para aquele momento. 1 ano e pouco não dava para fazer tudo, né, Eduardo? Sim, mas, sim. assim, eu acho que o governo ele tem um papel assim fundamental no fomento da cultura. Porque as pessoas falam, mas cultura é cultura viva, né? A gente falava muito nisso no NOP, no Eco Museu de Santa Cruz, usava muito o termo cultura viva, os bairros têm que ter cultura viva. Mas você pensa bem, você chega num terreno assolado, não nasce uma planta naquele terreno, você tem que chegar, você tem que arar o terreno, tem que semear, depois que semeia as mudinhas crescem, você vai lá e faz o replantio para poder a coisa transformar, não é? Num jardim florido, ou sei lá, num pomar que dê muitas plantas que deem folhas, frutos, flores, o que a pessoa achar, né? Agora sim, o papel do governo é esse, é chegar nas comunidades bem intencionado, sem esse negócio de projeto eleitoreiro, de cultura, ter um projeto de cultura que realmente forme os futuros artistas e dê oportunidade a eles. Então, aí Acho que é mais importante formar do que a gente ocupar o espaço público. Não, eu acho que... Quero polemizar. Júlio Queiroga diz, artista sai da rua. Tô zoando. A gente tem que replicar. Tem que replicar. A arte, ela vem de dentro para fora. Vem da alma da pessoa para o mundo. Então, se você não tiver bons artistas preparados para trabalhar a sua arte, aí em Itaguaí tem um monte de artista fera. Tem. Eu sigo um rapaz aqui no Instagram, eu fico impressionado com o trabalho dele. Ele uma vez foi me ver no Boteco Brasil, até fechou esse lugar, eu estava tocando, fazendo música ao vivo. Ele foi com a namorada, ele me viu tocando, depois ele me adicionou nas redes sociais, até hoje a gente se segue. Ele é desenhista, cara. Além disso, ele é halterofilista, todo fortão. É o Bruno Guido. Eu não sei se você conhece ele, Bruno Guido. Porra, que cara bom, bicho. Ele faz uns desenhos à base de grafite, que são assim, autorretratos, sabe? São retratos. Olha, é fantástico. É um negócio assim fenomenal. Você precisa ver. Então, assim como ele, nós temos muitos outros artistas fantásticos aí na cidade e esparramados mundo afora. Mas assim, o que falta, né? Falta o governo fomentar essa formação de artistas, dar oportunidade com esses equipamentos culturais. Aí tem a escola de dança, tem a escola de música, tem como é que chama? O centro cultural lá, onde tem as oficinas de artes visuais,
Tem lá aquele espaço lá em Chaperó, na a Praça Céus, que é aberta com diversas oficinas. Cara, é fantástico. Travou, né? Tá. Bom, vamos esperar o Júlio voltar de novo, se é uma coisa da internet dele, assim. Eu acho que é importante essas reflexões, assim, mas eu acho que é importante condensar essas histórias, ouvir um pouco, eu acho que esse tipo de troca é muito importante nesses tempos, né? Eu acho que a gente está num mundo que a gente precisa trocar ao vivo. Júlio, travou, eu parei de te ouvir na hora da Praça Céus em Chapecó, mas acho que estava Então, aí eu estava falando na hora que travou do Teatro Municipal de Itaguaí. Olha que fantástico, pode ter um teatro municipal. Então, assim, lugares onde a equipe formadora de artistas, multiplicadores, replicadores, né, para que a arte se transforme em cultura viva, que ela alcance maior espectro. Né? Então, assim, esse é o papel do governo. Além disso, claro, fomentando também projetos. A gente fez lá o Sarau do Chafariz, pena que não foi da maneira que eu gostaria que tivesse verba para os músicos receberem para tocar, né? Mas não teve, mas o pessoal foi participar, né? Enfim, concursos e encontros de corais, de instrumentistas e outros, né? Festival de dança, que tinha amostras de dança, né? Então, assim, essas oportunidades que a gente coloca o artista que está formando também em contato com o seu público, com a comunidade. Então, dali vai nascer um artista muito renomado depois, com certeza. Ele vai buscar uma formação, ele vai procurar, né, também uma faculdade, um curso técnico, desenvolver projetos, trabalhos autônomos, né? E olha aí a cultura viva nascendo. Né? Achei ótimo, achei ótimo. Entendeu? Eu enxergo dessa forma. Da mesma maneira que a educação, trabalho de educação, é um tiro no escuro? É um trabalho de formiguinha? É. Mas já pensou se não tivesse educação? Já pensou se não tivesse escola? Já pensou se dentro da escola não tivesse o professor? Como é que a gente ia ficar nesse mundo? Sim, verdade. Júlio, eu particularmente tenho feito esse mundo pandêmico, né? Trabalhado mais no meu canal. E aí, nesse mês de julho, estão com duas iniciativas que eu acho formadoras, que são esses papos que estão rolando às quartas-feiras, né? Que muito obrigado por estar aqui no segundo. A semana passada foi incrível com a Damasceno. Tenho certeza que da semana que vem com a Dani também vai ser maravilhoso. E aos sábados tem colocado uma oficina de escrita, que foi um prémio ganhador do Cultura Presente nas Redes, né? Que eu parto da ideia que todo mundo pode escrever. E estou tentando compartilhar um pouco do início da minha pesquisa de doutorado nas redes sociais, via YouTube. Eu queria que você falasse também um pouco do que você tem feito, porque o seu canal tá bombando, tem muita coisa legal, e aí eu queria que você falasse um pouco como é que você vê essa experiência de aprendizado, de produção, nesse momento de internet, né? Veja só, meu amigo, quando parou tudo, em março, eu estava fazendo shows de MPB nos bares, nos eventos, nas festas, porque assim, a gente acaba tendo uma certa comodidade, né? Também pensando na questão financeira. Então, assim, o show é o seguinte, você vai lá tocar, no final você recebe um cachê e ganha um jantar, né? No final do mês, você faz 2, 3 shows por semana, você tem uma renda, não é? Uma grana que é considerável, se você pensar na quantidade. Tem gente que faz 6, 7 shows por semana, né? Então, vive disso. Como o nosso amigo Mazinho, por exemplo, Mazinho que faz live toda segunda. Do nada, isso aí dissolveu, acabou. Né? E eu fiquei assim, sem chão. Falei, e agora, rapaz? A escola fechou, claro, a escola, a gente tem os salários públicos, foram hiper descontados, a gente perdeu aí auxílio transporte, auxílio de difícil acesso, isso representa uma fatia considerável também do nosso orçamento. E aí, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai buscar alternativas, né? Buscar ser criativo, tentar mobilizar pessoas. E aí eu comecei a estudar a monetização das plataformas virtuais. Olha, me deu um desânimo danado de fazer. Pensei assim, eu não vou conseguir fazer isso. Eu já estou velho, né? Meio caquético. Como é que as pessoas vão ficar me vendo? Não sou nada bonitão, fortão, atraente aos olhos, né? E também eu tocando, eu não tenho nada aqui tecnicamente suficiente para fazer um bom trabalho, não tenho um equipamento caro.
uma câmera digital dessas de última geração, essas coisas, para poder fazer live, esses negócios. Como é que eu vou fazer isso? E aí eu, mesmo assim, pensei, eu vou fazer do jeito que eu posso fazer e com o que eu tenho. E comecei a fazer, né? Fazendo pelo Facebook, eu tenho muita gente no Facebook. Comecei a fazer as lives aqui, transmitindo do meu próprio celular, tocando violão e tal. Depois eu comecei a estudar, interligar o meu equipamento do show no celular para ficar com áudio melhor e tal. A imagem eu busquei arrumar aqui a distância para ficar mais bacaninha e tal. Então, assim, comecei a tentar isso. E aí, quando eu vi que tinha gente vendo, né, que a galera começou a ver e elogiar e dizer, poxa, é por aí e tal, né? Eu comecei a buscar patrocínio, né? Apoio de patrocinadores para fazer live. Olha, mas eu não consegui. Meus patrocinadores foram todos assim experimentais, né? Eu ganhei, para não dizer que eu não ganhei nada, eu ganhei uma pizza. Já é um lanche, eu tava ganhando um lanche. Eu ganhei uma pizza aqui de um patrocinador que entrega pizza, que faz pizza. Pepos Pizza, aqui de Campo Grande, do bairro Adriana, e só. Não ganhei nada, cachê, apoio de ninguém, assim, financeiro, né? Então eu comecei a buscar YouTube, produzir material para o YouTube, para conseguir seguidores. Tinha que ter 1.000 seguidores, eu tinha 70, que eu nunca me liguei em ter ninguém em YouTube, nem nada, né? Sempre meu trabalho foi presencial. E em 3 meses eu consegui os 1.000 com muita campanha, pedindo às pessoas, suplicando às pessoas para me seguirem, para se inscreverem no meu canal, né? Sentindo um esmoléu, né? Pedindo, um pedinte, né? O tempo todo, suplicando a todo mundo para me ajudar, né? Porque eu não tinha como fazer nada se as pessoas não estivessem junto. Eu não podia fazer live pelo YouTube com menos de 1.000 pessoas, a não ser que eu colocasse uma câmera sofisticada no meu PC, que também é uma carroça, é muito antigo. Não ia suportar processar tudo isso e ficar uma porcaria a imagem, o áudio. Tem que ser do smartphone, né? A live fica muito melhor. Então, foi assim que eu construí tudo isso. E essas ideias de fazer os bate-papos musicais durante a semana, para preencher mais aquele período ali com um assunto de música, né, para as pessoas serem ofertadas de assistir um bom bate-papo com pessoas interessantes, com assuntos legais. Então, assim, foi assim, né, com muito sufoco que eu fui construindo. E eu vou te falar, irmão, eu hoje fui ver aqui, me deu um desespero. Eu estou com 342 horas de material exibido desde que eu fiz 1.000 inscritos no YouTube. E eu preciso de 4.000 horas em um ano. Então, gente, vamos assistir o Júlio Queiroga. Vamos chegar nessas 4.000 horas. Vamos passar 10, vamos botar 8.000 aí. Mas é desse jeito, assim, a gente fica no apelo. E o Instagram também é uma plataforma que eu nunca usei dessa forma, né? Sempre foi fechado o meu Instagram. Aí eu abri o Instagram, comecei a convidar as pessoas para participar, né? De vez em quando eu faço um monte de convites, as pessoas aceitam, e devagarzinho, né? De grão em grão, e a galera vai chegando. E agora a gente fez aí, foi ontem, a gente fez 3.000 seguidores no Instagram. Ei, né? Olha aí. Organicamente, sem comprar seguidor, né? Organicamente, exatamente. Agora, eu vou te falar. Para fazer qualquer coisa no Instagram tem que ter 10 mil seguidores. Olha aí. Olha quanta estrada tem para caminhar. Verdade. Mas vai chegar sim. Vamos chegar, inclusive, né? O meu material autoral na gaveta, no estúdio, estou fazendo lá no estúdio do Vaninho. Fiz a primeira, vou fazer agora o MP4, né? O videoclipe, né? Para lançar. E vamos embora ver qual é, né? Se o povo vai aprovar meu pop romântico. Eu vou lançar esse ano. Ah, quero ouvir, Júlio. Júlio, eu sei que você tem já uma live às 8, né? Daqui a 7 minutos. Então a gente tem que acabar, porque você tem que fazer a sua outra live. Mas o nosso formato também está por aí. Ser live de até 1 hora, porque eu acho que depois eu disponibilizo no IGTV e também faço uma pequena edição e posto no meu YouTube também para as pessoas assistirem. Então a gente sabe que essa quantidade de minutos no mundo virtual é uma enormidade para as pessoas. Ao mesmo tempo que não é capaz de contar um pouquinho, né, 10% da nossa história. Então a gente está sempre, né, nesse entre lugar.
Vou divulgar aqui meu projeto e aí também queria suas últimas palavras. Eu não sei se você pode, mas também se podia se despedir da gente depois de agradecer. Não sei se você está afim de tocar o shot das meninas, que eu achei tão bonito você falando lá no início. Eu precisava pegar, mas a música que eu ia cantar não era o shot das meninas, não. É outra? Eu escolhi uma música para você. Tá vendo aqui, ó, a camisa? Ah, que maneiro! Pode ser, pode ser. Então, gente, estamos nos despedindo. Júlio, o que você quiser falar também, fique à vontade para falar. Acho que é sempre legal se despedir tocando. Não esqueçam de seguir o @Júlio Queiroga no Instagram, se inscrever no YouTube dele. Quem também estiver assistindo aqui, o meu canal também, Eduardo Tefé, no Instagram, @Eduardo Tefé. Toda quarta, essas lives, esses papos formativos. E todo sábado lá no meu YouTube, essas oficinas de escrita. E às terças-feiras, vídeos que vão desde formação até vídeos de humor. Tá bom? Júlio, gratidão enorme de você estar aqui com a gente hoje. Obrigado para todo mundo que assistiu, comentou, Carol, Dani, Luci, minha mãe. Minha mãe deve estar assistindo com meu pai e minha irmã, são seus fãs também, tá? Meu pai te ama. Mariana. Eu quero dedicar essa música para você, porque é a sua cara. Ah, é? Tá bom. Então, @Júlio Queiroga, @Eduardo Tefé. Sigam lá. Obrigado, gente. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter um dia. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza, Eduardo Tefé. Obrigado, todos os malucos, belezas. Saindo aqui, mas eu já vou entrar de novo agora às 8 da noite aqui pelo Instagram para conversar com a Eliette Gonçalves, que está fazendo doutorado em música. Maravilha, beleza? Maravilha. Tchau, tudo Tchau, de bom. Obrigado, Júlio. Obrigado para quem seguiu a gente. Não esqueça de adicionar o Júlio, @Júlio Queiroga. Não esqueça de me adicionar @Eduardo Tefé. Seguir nossos canais também. Tamo juntos, gratidão, obrigado e ótima noite para vocês, gente.